Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento e hoje vamos dar continuidade neste estudo tão especial, tão importante sobre o arrependimento. Eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, a deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar este vídeo, este link tão importante, porque vamos falar de um assunto extremamente importante para a salvação, o arrependimento. Será que o arrependimento que tanto ouvimos falar por aí é mesmo arrependimento de pecados? Então, fica comigo no vídeo hoje e vamos chegar às conclusões bíblicas do que realmente é o arrependimento para a salvação. Então, meus amores, vamos dar continuidade ao nosso estudo do arrependimento, do Teshuvah. Como vimos no vídeo anterior, eu já te aconselho, se tu chegou aqui hoje por primeira vez e ainda não conhece o canal, esse estudo é sobre o arrependimento bíblico para a salvação. Então, para que tu venha entender esse vídeo, eu te aconselho a tu voltar e assistir o anterior a esse, o arrependimento parte 1. Aí depois tu volta aqui para poder seguir a sequência para te entender do que é que estamos falando. Estamos falando do arrependimento bíblico. Vimos no vídeo anterior, então, que o Senhor Jesus usa a expressão no hebraico, que era o idioma dele, o idioma que ele falava, natural dele desde criança, e que era o idioma em que ele ensinava os discípulos, hebraico, e ele usa a expressão Teshuvah, que no original significa retorno, retornar para casa, retornar às origens, retornar ao início. E a raiz dessa palavra, shuv, significa voltar para casa depressa, voltar para o lar seguro depressa. Então, vimos essa primeira parte no hebraico, que o Senhor Jesus, na verdade, não estava dizendo que as pessoas precisavam se arrepender de seus pecados, se arrependa da tua mentira, do teu engano e blá, 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 blá. Não, o Senhor Jesus estava dizendo, ei, voltem para casa, voltem, retornem à origem, retorne à sua origem. A origem de quê? De filhos feitos à imagem e semelhança de Deus. Retorne. A essência da palavra Teshuvah significa uma segunda chance. Uma segunda chance, aquela que nós temos quando nascemos de novo. Significa aquela segunda chance que o filho pródigo teve de novo quando ele voltou seguro para o lar, para a casa do pai, voltou a depender de Deus. Então a gente vê que no original a palavra arrependimento não tem nada a ver com o abandono de pecado, não tem nada a ver com se desviar do pecado, embora a gente vai falar sobre isso, porque isso sim é uma prática de todo cristão, arrependimento de pecado, abandono de pecado. Não pense não que porque o arrependimento para a salvação aqui não significa abandonar pecado, que a gente não tenha que fazer isso, e a gente vai ver isso, não sei se hoje ou no próximo vídeo, ou nos ensinamentos da santificação, não sei, que o Espírito Santo me dê a direção, mas a gente vai falar sobre isso, meus amores. Filho de Deus não vive no pecado, na prática de más obras, não vive numa má conduta, num mau comportamento, mas aqui nós não estamos vendo arrependimento, que na verdade o arrependimento de pecado a gente viu no vídeo anterior e vamos ver com muito detalhe, que o arrependimento de pecados na verdade se chama conversão. Não é disso que nós estamos falando, não é disso o estudo. Hoje estamos falando do verdadeiro arrependimento para a salvação, aquele que Jesus exigia das pessoas quando ele dizia arrependei-vos e crede no evangelho. Na verdade ele estava falando Teshuvah, volte para casa, volte à tua origem, retorna aquilo que tu era, a ser um filho de Deus, a imagem de um Deus vivo, santo, santo, santo. Volte a nascer de novo. Volte a ter a imagem de Deus. Então isso significa arrependimento para a salvação, que em outras palavras nasce de novo, novo nascimento. Então uma segunda chance. Então a gente viu com bastante detalhe isso no vídeo anterior. E agora a gente vai
dar continuidade na palavra no grego. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Jesus falou em hebraico, teshuvah. Essa palavra foi escrita posteriormente pelos discípulos no grego, que é a palavra metanoia e que se traduziu para o português como arrependimento. Então, a gente agora já viu com detalhes o que saiu da boca de Jesus, que foi a palavra teshuvah. Agora nós vamos ver a transliteração dela, a tradução dela, quando ela foi escrita no idioma grego, que é a palavra metanoia, tá bom? Então a gente vai entrar agora com detalhe na palavra metanoia. Só que antes eu queria deixar um detalhe seguinte, porque talvez alguns vão se questionar assim: ah, mas quando Jesus disse arrependei-vos e crede no evangelho, como assim que não era arrependimento de pecado? Porque João Batista fala, o próprio Senhor Jesus disse que João Batista batizaria para arrependimento de pecados. Então, como que Jesus não é arrependimento de pecados? João Batista falava para se arrepender de pecado e batizava para arrependimento de pecado. Então, qual é a diferença entre o que a João Batista falava e o que Jesus falava? Excelente pergunta, meus amores, excelente pergunta. Eu já estou me antecipando a esse questionamento de vocês e eu ficaria bem feliz de saber que essa dúvida surgiu em vocês, porque isso é sinal de que vocês pensam, isso é sinal de que vocês estão começando a se questionar com relação àquilo que está escrito na palavra de Deus. Lembrando que eu tô sem voz, né, gente? Dá pra perceber, né? Mas então vamos lá, eu quero gravar esses vídeos porque é muito importante. Então, seja o que Deus quiser. Então, meus amores, o que vocês precisam entender é o seguinte, tá? João Batista era um profeta. João Batista foi o último profeta antes da vinda do Senhor Jesus. João Batista, por exemplo, qual é o último profeta, o último livro da Bíblia, o último profeta da Bíblia? Malaquias. Malaquias não é o último profeta da Bíblia. João Batista é o último profeta antes da vinda de Jesus. João Batista teve a missão de vir anunciar a vinda do Messias. E ele teve o privilégio que Malaquias não teve, que Amós não teve, que Josué, que Joel não teve, que Daniel não teve, que Obadias não teve, que Oséias não teve. João Batista teve o privilégio de conhecer Jesus, de nascerem na mesma época. João Batista era 3 meses mais velho que Jesus e ele pôde ver, ele pôde batizar Jesus, ele pôde dizer, ele não sou digno nem de amarrar o sapato dele. Então, a diferença de João Batista para Oséias, para Amós, para Jonas, que eram profetas que também anunciavam a vinda de Jesus, do Messias, a diferença de João Batista é que João Batista viu com os olhos dele. Lembra aquele episódio lindo que ele fala, olha, pergunta para ele se é ele mesmo ou se a gente tem que esperar por outro. Ai, gente, eu começo a me lembrar das passagens bíblicas e me emociona. Gente, a Bíblia é linda. Vocês têm que amar, meditar na Bíblia. Então, João Batista era um profeta. E os profetas alertavam o povo contra o quê? Contra os seus maus caminhos, contra os seus pecados. Todos os profetas profetizavam para o povo de Israel: se arrependam, se voltem para Deus, arrependam-se dos seus maus caminhos, porque o Antigo Testamento todo, e fizeram o que era mal diante do Senhor, e fizeram o que era mal diante do Senhor. Não é? Não é isso? A Bíblia toda, os cabeções, né, dos judeus, sempre fazendo tudo errado. Então os profetas estavam, Jeremias, Ezequiel, o tempo todo, arrependam-se, se voltem para Deus, se arrependam-se dos seus maus caminhos, se arrependam da sua iniquidade, se arrependam do seu pecado. Aí vem João Batista, o último profeta antes de Jesus, e falava a mesma coisa: ei, arrependam-se dos seus pecados. Porque ele era um profeta, e os profetas, a missão dos profetas era alertar os judeus para se converterem dos seus pecados.
Então não tem nada a ver o ensinamento de João Batista de arrependimento e batismo para pecados do que o ensinamento que Jesus veio em seguida e disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora Jesus já vinha com o ensinamento do reino, na era já que íamos entrar. Jesus ainda estava na época da lei, mas a partir dele entraríamos na época da graça. Então, da segunda chance, da oportunidade de nascer de novo por causa do sacrifício dele, ele agora era o Evangelho. Tá dando para entender, meus amores? Então, se caso passou na cabeça de vocês esse questionamento: mas João Batista falava que tinha que se arrepender de pecado e batizava para arrependimento de pecado. Agora tu já sabe que João Batista estava seguindo a ordem que ele tinha de Deus como profeta: arrependei-vos dos vossos pecados. Agora Jesus não era profeta, Jesus era o próprio Deus. Jesus era o Messias, o Salvador, que veio anunciar o reino de Deus, que veio se auto-anunciar: eu sou o Filho de Deus que vim para tirar os pecados do mundo. Tá dando para entender? Então, meus amores, só para aclarar isso, tá bom? João Batista sim pregava arrependimento de pecados, exatamente como todos os outros profetas. Jesus não. Jesus aqui estava pregando: ei, voltem à origem, voltem a ser filhos de Deus vivos, a imagem como ele planejou desde o princípio. Ei, voltem depressa para casa seguro, volta para casa do Pai, volta para lá, volta. Como Jesus? Como? Nicodemos perguntou: como? Ei, crê em mim, crê no Evangelho. Ei, crê em mim. Ai, gente, é lindo. Então vamos lá. Então a gente vai ler mais uns versículos para explicar um pouco mais sobre esse arrependimento e vamos entrar no estudo da palavra no grego metanoia, tá? Que é a mesma coisa, foi traduzida do hebraico com a mentalidade grega. E aí a gente vai estudar o que ela significa também, tá bom? Mas antes eu queria ler um versículozinho mais para explicar sobre isso, tá bom? Se tu quiser acompanhar comigo lá no livro de Atos, versículo 17, capítulo 17, e versículo 30 e 31. Diz assim: ora, não levou Deus em conta... Isso é Paulo, tá, meus amores, falando. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Isso que é muito importante. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, o quê? Se arrependam. A mesma palavrinha techuvá aqui. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Isso aqui é lindo demais. Então aqui o que Paulo está falando? Paulo está dizendo assim, Deus não levou em consideração, até agora, Deus não levou em consideração o tempo da ignorância de vocês. A ignorância de vocês com relação a vocês saberem que vocês estavam mortos espiritualmente, que vocês nasceram assim por causa da morte espiritual de Adão, que vocês herdaram essa morte espiritual de Adão. Deus não levou em consideração que vocês são inimigos dele, separados dele, totalmente destituídos da glória dele. Deus não está levando em consideração que vocês perderam a imagem, a origem. Aquilo que ele planejou para vocês desde o princípio, vocês perderam a imagem de filhos de Deus, vivos, puros e santos como ele é. Deus não levou em consideração isso. Até João Batista que vinha pregando para vocês se arrepender de pecados. Aí vocês iam lá, sacrificavam um boizinho, um cordeirinho, um carneirinho, uma ovelhinha, uma pombinha, uma galinha ou sei lá o que, para cobrir o pecado de vocês. Deus foi passando por alto. Deus não considerou a ignorância de vocês. Por quê? Porque
viria um tempo, e esse tempo é agora, em que Deus julgaria o mundo com justiça através de um varão. Quem é esse varão, meus amores? Claro que é ele, Cristo. Viria o tempo em que Cristo viria e diria: arrependam-se, porque agora a coisa é comigo. Agora vocês têm que se arrepender dessa. É isso que Deus vinha ignorando até agora, que vocês não se enxergavam como mortos espiritualmente, como pecadores, mortos, separados, inimigos de Deus. Até agora Deus não levou em consideração. Mas agora não, agora chegou o momento que vocês têm que se arrepender. Agora vocês têm que se enxergar como vocês são, mortos, separados de Deus, inimigos de Deus. Vocês estão longe do Pai, vocês estão longe de casa, vocês estão longe do plano original que Ele planejou para vocês, que vocês sejam a imagem dele, de filhos vivos para viver para a glória dele. Ei, chegou o momento de se arrepender. Chegou o momento de vocês voltar para casa, voltar às origens, porque Deus vai julgar o mundo, e com justiça. E aí não vai ter mais jeito. Agora é a chance, agora é a segunda chance de vocês. Agora, se vocês não crerem em mim, no varão que ele instituiu, na obra que ele instituiu através de mim, aí não vai ter mais jeito, aí não tem mais chance. Tá dando para entender? Então aqui mais uma vez é a mesma palavra teshuvah, que Paulo está usando também para dizer: agora chegou o momento do arrependimento, agora chegou a hora de voltar para casa. Vocês se enxergarem realmente: puxa vida, eu tô morto, eu nasci assim, eu herdei essa morte de Adão. Meu Deus, eu tô longe de casa, eu tô longe do Pai, na verdade eu tô no inferno, completamente destituído da glória, da imagem de Deus, e eu preciso voltar a essa origem. Como fazer isso? Ouvindo o Evangelho, ouvindo a Cristo, a história dele. Tá dando para entender, meus amores? Então, eu vou ler mais um versículo pra gente já ler todos esses versículozinhos, porque pra gente escrever, e depois a gente fecha com o significado da palavra metanoia, tá? Lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, e versículo 8 e 9. A gente vai ler de novo a palavra teshuvah e a palavra metanoia. Mas a original, teshuvah. Então diz assim, versículo 8. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. É Pedro falando, tá? Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. O arrebatamento da igreja, né, meus amores? Não retarda o Senhor, não retarda. Pedro bem lindo assim falando, né? Vocês têm que entender, meus queridos, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele não tá retardando. Não. Olha só. Por que ainda Jesus não voltou para buscar a igreja? Olha que coisa linda. Olha, gente, o que fala na minha Bíblia e na tua Bíblia? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao teshuvah, que todos cheguem ao arrependimento, a metanoia, a teshuvah, que todos. Deus não está demorando para vir buscar a igreja, não. Jesus não está demorando para descer, para vir nas nuvens, para buscar a gente, não. Deus está sendo paciente até que todos se arrependam, até que todos nasçam, todos aqueles que Ele determinou, nasçam de novo, até que todos voltem à origem do plano inicial dele, o plano da mente dele, que eram de ser vivos, totalmente filhos à imagem, vivos para a glória dele, a imagem e semelhança dele.
Ai, gente, isso é lindo. Então, esse aqui é mais um versículo falando sobre o arrependimento, sobre essa volta à origem. Deus está esperando que os filhos dele voltem para casa. Não no sentido de ir para casa no arrebatamento, no sentido espiritual, que nasçamos de novo. Que nasçamos de novo. Que voltemos para casa, para o lar seguro, aqui ainda nesse mundo, nessa terra, nesse corpo de pecado, mas Ele está esperando que nós venhamos retornar de volta à nossa origem de filhos de Deus ainda aqui, para que então venhamos estar com Ele por toda a eternidade. Está dando para entender? Então, a gente vai ir agora para a palavra transliterada, traduzida, Teshuvah, retorne para casa, retorne à origem, da maneira que ela foi traduzida para o grego e foi escrita no Novo Testamento, que é o que muitos ensinam, né? A palavra metanoia, né? A palavra que vem, ela é dividida em duas palavrinhas, meta, que significa o que está acima ou além, e noia, que é mente. Né? Então, geralmente, se os pastores, se ensina estudos por aí, que metanoia significa uma mudança, um câmbio de mente. Eu gosto mais de usar bem literal o sentido, está relacionado a uma mudança de mente, mas no sentido de pensar além daquilo que eu penso, além daquilo que eu acho que é certo. Né? Porque meta é além ou acima. Então, metanoia significa um pensamento além, mais acima. Mais acima e além de quê? Daquilo que eu acho que eu sou, daquilo que eu penso que eu sou. O ser humano pensa que é bom, o ser humano pensa que está vivo, o ser humano acha que não é tão pecador assim. Mudança de mente, pensar além, ou seja, quando eu nasço de novo, quando eu tenho uma teshuvah, que é um arrependimento, uma metanoia, eu começo a pensar com a mente de Deus, além da minha, porque eu não sou autodependente, eu dependo do Pai, eu dependo do Espírito Santo. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Que o Teshuvah é retornar a depender de Deus, como Adão e Eva dependiam dele. E isso que foi perdido, eles quiseram ser independentes, e é o que o homem quer ser independente. O homem acha que sabe tudo, o homem acha que o que ele pensa é correto. Não, eu penso que eu não sou tão pecador, eu penso que eu sou bom, eu ajudo quando eu posso. Eu sou pecador, mas aquele ali é mais do que eu. Olha como a gente pensa. O homem acha que ele acha na mente dele, pequenininha, de caído, de morto espiritualmente, ele pensa que ele pode se salvar, que depende dele, que se ele abandonar um pecado, o que for, não vou ficar nomeando o pecado aqui, se ele abandonar o pecado, pronto, ele já está salvo. Se ele abandonar o pecado, ele vai nascer de novo, ele vai receber o Espírito Santo, como se ensina por aí, e que eu espero que vocês já estejam começando a usar a expressão correta, nascer de novo, né? Então, a pessoa depende dela, ela acha que ela pode se salvar e se manter. Isso é o que nós pensamos, isso é o que a mente humana caída pensa. E metanoia é pensar além daquilo que eu penso, que eu acho que é certo, é pensar acima de mim, é pensar como Deus pensa, é ter a mente de Deus. Metanoia é uma mudança de lugar, uma mudança de condição. Se Teshuvah é retornar à origem, retornar aquilo que eu era, que Adão era e que eu herdei dele, né? Eu já nasci sem, é voltar à origem. A metanoia significa uma mudança de condição espiritual, ou seja, nascer de novo,
pensar com a mente de Deus. Isso é metanoia. E veja que não é uma mudança de comportamento, meus amores, é uma mudança de mente, de como eu penso que as coisas são. Não é uma mudança, por isso que não é abandono de pecado, por isso que arrependimento para a salvação não é abandono de pecado. Por quê? Porque uma pessoa pode mudar de comportamento, ela pode abandonar um pecado. Ela chega na igreja destruída por causa do pecado, claro, sem dúvidas, porque ela está morta espiritualmente, então ela pecou a vida toda e sofreu a vida toda por causa do pecado. Seja um pecado dela, um pecado de outra pessoa que fez ela sofrer, enfim. A pessoa chega na igreja e o pastor fala, tu tem que te arrepender, tu tem que abandonar o teu pecado. Por exemplo, tu roubava, então agora daí tu é um ladrão, tu pode ser preso por isso. Então pra mim não ser preso, eu vou parar de roubar. Pra mim não ser envergonhada, eu vou parar de mentir. Pra mim não pegar uma doença ou não engravidar, eu vou parar de me prostituir, porque é pecado. Mas ela até abandona aquele pecado. Eu fumava, o cigarro me faz mal, eu vou morrer do pulmão. Então eu tenho que parar de fumar, eu tenho que abandonar meu pecado. Mas espera aí, isso é uma mudança de comportamento, é um abandono de pecado, mas não é porque ela entendeu, porque agora ela teve uma mudança de mente, uma mudança além daquilo que ela pensa, porque o que ela pensa é, se eu parar de fumar, eu vou ficar boa do pulmão, eu não vou morrer. Se eu parar de me prostituir, eu não vou engravidar, não vou ficar doente. Ela não mudou o pensamento dela para saber que prostituição é pecado e afasta ela de Deus. Ela não mudou o pensamento dela que se ela continuar fumando, bebendo, usando droga, vício, ela vai destruir o corpo, a saúde dela e vai afastar ela de Deus e ela vai morrer mais rápido e vai para o inferno mais rápido. Ela não parou para pensar que o adultério dela vai destruir o casamento dela, mas que isso, antes de destruir o casamento dela, está destruindo a comunhão dela com Deus. Ela não tem a mente de Deus. Ela mudou um comportamento porque alguém disse para ela que não era bom ela fazer aquilo ali. Alguém disse pra ela, muda, porque senão tu vai sofrer as consequências por causa disso. E claro que vai, vamos ver isso pra frente. Mas ela não mudou a mente, ela não tá pensando com a mente de Deus, ela não tá pensando num retorno pra casa, a origem dela de limpa, de pura, como Adão era ao princípio, puro, sem conhecimento do mal. E a imagem de Deus, a imagem, vamos criar um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, puro, sem maldade, sem pecado. Ela não mudou a mente dela, ela ainda não enxergou a condição dela, então ela abandona o pecado, tu não pode mais se vestir assim, porque uma pessoa que vem na igreja, ela não se veste assim. Então eu tenho que me vestir agora como beata. E claro que a gente tem que se vestir dignamente, mas eu estou só tentando explicar isso para vocês. Então a pessoa diga assim, eu não vou mais me vestir com essa roupa porque é muito chamativa, não vou porque eu vou mostrar o meu corpo. Então, mas ela não entendeu que o problema não é só porque ela tem que vestir assim, porque agora ela tá na igreja, ela tem que mostrar que ela tá na igreja, ela tem que vestir, não, ela tem que entender que a sexualidade, ela pode chamar a atenção de pessoas, levar pessoas ao pecado e isso vai desagradar a Deus. Vocês estão entendendo? Então, ela muda de comportamento e ela começa a entender o pecado de uma maneira completamente contrária do que a Bíblia diz que o pecado é. O errar o alvo, que afasta ela de Deus, que afasta ela da comunhão com Deus. Ela começa a ver o pecado como um problema que ela tem que se livrar para não ter consequências disso, ruins para a vida dela. Ou seja, ela não mudou de mente. Ela está só preocupada com ela. Ela ainda não está pensando com a mente de Deus, uma mente santa, santa, santa. Ela está pensando ainda, se eu fizer isso, eu vou sofrer. Tá dando para entender? Então a pessoa, quando ela chega numa igreja e o pastor ensina para ela, tu tem que abandonar pecado para ser salvo, tu tem que abandonar pecado, porque agora tu tá na igreja, tu tem que dar um bom testemunho. Então ela começa a obedecer a regras de homens, obedecer um ensinamento bíblico que não é bíblico. Eu repito, para a salvação, abandono de pecado é necessário sim, e isso se chama conversão e santificação, e a gente vai ver também. Tenham paciência, não tire conclusões. Ela está dizendo que não precisa se arrepender de pecado, então eu posso viver de qualquer jeito, pelo amor de Deus, não faça essa burrice. Não tire essa conclusão precipitada assim, estupidamente, porque isso vai te fazer mal.
Aprenda, segue os vídeos que tu vai entender perfeitamente. Eu estou falando para salvação, do que é o arrependimento para salvação, que é voltar às origens, aquilo que a gente era, santo, filhos de Deus, a imagem de Deus, com a mente de Deus. Deus diz, isso é pecado, eu também digo, isso é pecado. Pensar como Deus, isso aqui desagrada a Deus. Deus está dizendo, isso me desagrada, isso desagrada a Deus. Pensar como Deus, pensar além daquilo que eu penso. Deus diz, a salvação é unicamente pela fé, pela graça, e é obra do meu Filho conquistada na cruz. Eu digo, amém, Senhor, a minha salvação depende de Deus, depende de Jesus, não depende de mim, não depende de nada que eu faça. Isso é pensar como Deus. Isso é arrependimento, me arrepender daquilo que eu sou, um pecador nato, um morto espiritualmente, totalmente destituído da glória de Deus, inimigo de Deus. Meus amores, entendam, isso é pensar com a mente de Deus, e isso faz com que a gente mude a nossa condição, a gente mude de um lugar para o outro. Eu estou aqui no inferno, condenada ao inferno, agora eu me arrependo, agora acontece uma metanoia, agora acontece uma teshuvá, ou seja, eu saio do inferno para ir para o meu lar seguro, eu volto para a casa do Pai, porque agora eu volto para a origem, eu nasço de novo. Tá dando para entender, meus amores? Então não é mudança de comportamento, porque uma pessoa ela pode mudar de comportamento 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e depois voltar a fazer tudo errado de novo. Ou ela pode reprimir desejos de pecado dentro dela, mas que ela não peca porque ela sabe que se ela pecar eu vou pro inferno, se eu pecar eu vou dar um mau testemunho, se eu pecar o meu pastor vai me botar no banco, eu vou perder um título, eu vou perder um uniforme, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou aquele outro. Essa pessoa nunca entendeu o evangelho, ela nunca se arrependeu de verdade, então ela reprime aquele pecado, mas no fundo ela tem vontade de fazer tudo que é errado, e a primeira oportunidade que ela tem, ela escancara, ela faz tudo. Então eu vou ler um versículozinho para explicar para vocês mais ou menos isso, como o arrependimento não é de pecado. O Senhor Jesus, aqui todos esses versículos que a gente leu sobre o arrependimento, não é uma exigência de mudança de comportamento, não é uma exigência de abandonar determinado pecado, ou pecado que seja, mas sim uma mudança de mente, de pensar como Deus e voltar para casa, voltar à origem, voltar ao início de tudo, uma segunda chance, um novo nascimento. Olha só, lá no livro de Lucas, capítulo 13 e versículo 2, eu vou ler o versículo, mas só vou explicar o contexto. Lembra daquela história que teve lá em Israel, a torre de Siloé, quando ela caiu em cima de alguns galileus e matou eles esmagados? Por quê? Porque estava tendo lá um ritual em que Pilatos estava misturando o sangue dos animais com o sangue dos galileus, um ritual diabólico. E aí a torre de Siloé caiu sobre eles e eles foram esmagados. Aí olha o que Jesus orienta, ensina nesse sentido, falando de arrependimento, claro, falando de Shetvá. Mais uma vez Jesus usando a palavra Shetvá. Olha só, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Aí, olha só, ou seja, os discípulos chegaram e falavam para Jesus: aqueles lá que a torre caiu na cabeça e matou, tal, eles estavam em pecado e não sei o quê. Aí Jesus vem e fala assim, ele, porém, lhes disse, olha a palavrinha mágica, pensais, vocês estão pensando que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Aí Jesus fala, pois eu digo, não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
Ou pensais, outra vez, que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que coisa linda, gente. Vocês entenderam o que eu acabei de ler para vocês? Jesus falando para os discípulos que, Senhor, a torre caiu na cabeça deles. Ai, grandes pecadores, mas olha só que desgraça. A torre matou tudo, eles 18 esmagados pela torre. 2 vezes Jesus fala assim: pensais, vocês estão achando, vocês na cabecinha de pecadores mortos espiritualmente de vocês pensam que aqueles que foram esmagados pelas torres eram mais pecadores que todos vocês? Olha aí a mesma condição de Nicodemos, morto espiritualmente. Nicodemos, todos têm que nascer de novo. Não vos admire que vos diga que tenham que nascer de novo. Mesmo ensinamento aqui com outras palavras. E isso é o lindo da Bíblia. A Bíblia se repete, sempre o mesmo ensinamento. O ensinamento do Evangelho é simples, com outras palavras. Jesus está falando, não, vocês pensam que eles eram mais pecadores que vocês? Se vocês não se arrependerem, vocês são tão culpados e vão perecer exatamente como eles. Ou seja, se vocês não nascerem de novo, se vocês não voltarem à origem de nascer de novo, vivos espiritualmente, voltar para a casa do Pai, puros, com espírito ressuscitado, regenerado, um coração, uma mente, uma alma regenerada, vocês vão perecer no inferno igual que eles. Tá vendo como não é arrependimento de pecado, gente? Gente, mais claro que a água, é impossível. Jesus está falando, eles não foram esmagados por causa dos pecados deles, porque vocês são tão pecadores quanto eles. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ir para o inferno como eles foram. Por quê? Porque o arrependimento não é de comportamento, não é arrependimento de pecado, é se arrepender daquilo que vocês são, mortos em delitos e pecados espiritualmente. Vocês estão mortos, separados de Deus, inimigos de Deus. Este é o ensinamento do arrependimento bíblico para a salvação. O teshva, a metanoia. Vê que Jesus falou, vocês estão pensando, vocês pensam mal. Vocês pensam que eles são mais pecadores que vocês porque sofreram isso? Vocês são igual de pecadores porque vocês estão mortos, e porque estão mortos, pecam. E porque pecam, estão condenados, a menos que se arrependam, a menos que nasçam de novo, a menos que voltem, que retornem à origem de filhos de Deus, vivos para a glória dele. Gente, não é lindo a palavra de Deus quando a gente entende? Eu espero com esse ensinamento tirar todos esses fardos pesados de vocês, porque, sabe, não foi nenhuma, nem duas, foram milhares de vezes que eu ouvi a expressão, mas pastor, mas dona, eu já abandonei pecado. Poxa, eu era prostituta, eu me prostituía, eu mentia, eu roubava, eu fazia isso, eu era rebelde, eu desobedecia os meus pais. Mas desde que eu cheguei na igreja, eu me arrependi, eu não faço mais nada disso. Eu mudei, olha como agora eu me visto de sainha bonitinha, maquiagem bonitinha. Meu cabelo era roxo, agora meu cabelo era verde, agora meu cabelo tá direitinho. As minhas unhas, eu não pinto de cor chamativa. Eu falo bem, eu me visto bem, eu digo sim, senhor, pra tudo. Tudo que me pedem eu faço. Já sou obreiro, já sou servo, diácono, bispo, pastor, papa, arcebispo, cardeal. Eu já sou tudo isso, mas eu não tenho o Espírito Santo.
Eu não nasci de novo, eu tenho medo de perder a salvação, eu ainda tenho medo de ir pro inferno. Já fiz jejum de Jesus, jejum de Daniel, jejum de sei lá mais quem. Já fiz não sei o que, voto, campanha e penitência. E só faltou se chicotear, como a igreja mãe de todas as igrejas idólatras, né? Só falta se chicotear. Como os hindus e aquelas penitências todas. Já paguei bastante, já dei bastante para receber o Espírito Santo, para nascer de novo, para ser salva. Mas não nasço, não sei mais o que eu tenho que abandonar. Aí a gente ouve aquela frase, não, tem alguma coisa escondida. Algum pecado que tu ainda não abandonou. É o teu coração. Enquanto tu não entregar o teu coração, tu não vai receber o Espírito Santo. E aí a pessoa, meu Deus, mas o que mais eu tenho que entregar? Já entreguei tudo, tenho 300 anos na igreja, já entreguei tudo, já me arrependi de tudo. Meu Deus, aí a pessoa começa uma angústia, uma tristeza, uma depressão, uma coisa, e aí a pessoa começa a focar em, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. O pastor falou que então eu tenho que fazer mais, que alguma coisa está errada, e daí a pessoa começa... O que tá errado comigo? Porque todo mundo tem, todo mundo isso, porque eu não falo em línguas, porque eu não sou batizada e porque não sei o quê. E a pessoa começa a se desesperar. E daí a pessoa começa a ficar ansiosa. E daí ela começa a querer fazer. Daí exatamente como os líderes de hoje em dia querem, né? Ter a pessoa aqui, ó, pra ela fazer tudo que ele mandar, por interesse próprio dele, né? Aí ela se desespera, tadinha da pessoa. A pessoa tá morta. Tá morta espiritualmente, e os interesseiros jogando em cima dela fardos pesados. Ela tá condenada ao inferno porque ela tá morta, e essas pessoas sem nenhum entendimento, porque tem algumas que realmente não tem umas que são mal, cruéis de verdade, mas tem umas que, coitadas, também estão perdidas, elas também, mas fica colocando mais fardo pesado em cima delas. Fica colocando, tu tem que abandonar, tu tem que fazer isso, tu tem que abandonar pecado, abandona, tu tem um pecado escondido, tu tem alguma coisa aí que tu tem que abandonar, alguma coisa, um pensamento errado, um coração malicioso, e a pessoa, tadinha, tá ali, meu Deus, o que eu faço, porque eu já fiz tudo, e ela ainda tá morta, ela ainda tá condenada ao inferno, e ela se desespera, porque ela sabe que se Jesus voltar, ela vai ficar, se ela morrer, ela vai pro inferno, e as pessoas que deveriam ajudar ela, estão ali botando mais fardos e fardos em cima delas, porque não sabem ensinar que o arrependimento é o novo nascimento, que elas têm que nascer de novo, que elas têm que voltar à origem daquilo que elas eram vivas espiritualmente, que Adão era, que ele perdeu e que herdou essa morte para ela. Vocês estão entendendo? Por falta de entendimento, de saber ensinar, pastor, tu tá deixando as pessoas condenadas dentro da igreja. Pastor, tu tá ajudando essa pessoa a ir pro inferno mais rápido. Pelo amor de Deus, aprende a meditar na Bíblia e ensina a verdade para elas. Mostra a verdade nas escrituras, que o que ela tem que se arrepender é do que ela é e não do que ela faz ou deixa de fazer. Ela tem que se arrepender do lugar onde ela está, de morta, da condição espiritual dela diante de Deus. É isso que ela precisa para nascer de novo, para ser salva, voltar à origem. Então, a palavra metanoia no original, mais ou menos assim, tá? Reconsiderar, voltar a pensar com a mente de Deus, voltar ao plano. Deus diz que eu tô morta espiritualmente, então eu realmente estou morta espiritualmente, eu herdei essa morte de Adão. É pensar com a mente de Deus. Deus diz que para mim nascer de novo eu tenho que crer, ouvir e crer no Evangelho, no que Cristo fez. Então agora eu também penso como Deus. Então eu vou ouvir o Evangelho e vou buscar cada vez mais o entendimento nesse Evangelho até que eu nasça de novo. Tá entendendo? É pensar com a mente de Deus. O plano original de Deus era que nós viéssemos
ser filhos vivos para a glória dele, encher a terra de filhos vivos, ser imagem dele. Então eu passo a pensar com a mente de Deus, eu volto ao plano original de Deus, ser vivo espiritualmente, viver para a glória dele, tá? Então é o mesmo que a mesma metanoia, de uma maneira diferente de explicar na cultura grega, é a mesma coisa que o retornar à origem. Porque se no hebraico é retornar à origem, voltar ao início, né, voltar para casa, a metanoia no grego é voltar a pensar com a mente de Deus, voltar a ter a mente de Deus, a mente que Adão tinha quando estava vivo. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa essência, voltar a Deus, voltar a depender de Deus, voltar a viver na dependência dele, crendo no Evangelho. É o único meio, é o único caminho. Então, o arrependimento bíblico é essa rendição, ou seja, eu me rendo à vontade de Deus, eu me rendo à dependência de Deus, eu me rendo a pensar como Deus pensa. Deus diz: vocês pensam que aqueles lá eram mais pecadores que vocês? Não eram, porque vocês são pecadores. Não, eu não sou pecador assim, eu não sou tão mal assim. Tu é pecador assim, pensa como eu estou pensando. Para de pensar do teu jeito caído, pensa como eu estou pensando, tá bom? Então, meus amores, Deus dá o dom do arrependimento, que é a teshuvah, que é a metanoia. Esse dom ele vem com o novo nascimento, é automático ao mesmo momento, que é o que nos dá a condição de voltarmos para casa em paz, em segurança, como o filho pródigo voltou, né? Voltarmos ao início de tudo, voltarmos a depender do Pai. Mas aonde entra então o arrependimento de pecado? A gente vai fazer um estudo mais na frente só sobre o pecado, e a gente vai fazer um estudo, quando a gente entrar no estudo da salvação, a gente vai fazer um estudo da santificação. Mas eu já quero falar um pouquinho agora para vocês ir pensando, para você não ficar pensando bobagem. Existe uma ordem na salvação. Nos ensinaram a vida toda que tu chega na igreja, tu tem que te arrepender do teu pecado para ser salvo, para receber o Espírito Santo, para nascer de novo. Porque eles nem se usam essa expressão novo nascimento, usa receber o Espírito Santo, né? Na grande maioria das igrejas, né? Ou salvação ou o Espírito Santo. Novo nascimento, que foi o ensinamento de Jesus, ficou lá do lado. Então ensinam que a ordem é essa: tu tem que te converter do teu pecado, abandonar teu pecado, te batizar nas águas e buscar a salvação. Isso não está escrito nem na Bíblia de Satanás. Porque a ordem correta, e desculpa falar assim, eu falo mesmo porque é a verdade. Tem gente que não gosta, tem gente que se ofende, mas é a verdade, gente. E a verdade escandaliza, a verdade choca mesmo, né? A ordem correta das coisas é: ouve o Evangelho. Quando eu ouço o Evangelho, eu nasço de novo. Eu volto para casa, eu volto para a origem, eu volto a ter a imagem de Deus novamente. Agora, é uma imagem parcial, porque lembra, Adão não conhecia mal, ele só conhecia bem. Nós hoje conhecemos o mal. Quando nascemos de novo, então passamos a conhecer o bem. Que bem é esse? Que Cristo morreu. A boa notícia do Evangelho, que Cristo morreu para nos salvar. Aprendemos a conhecer mais de Deus, a essência de Deus, os atributos de Deus. Enfim, recuperamos parcialmente aquilo que Adão perdeu. E vamos recuperar totalmente quando morrermos ou quando formos arrebatados e ter o nosso corpo transformado. Tudo isso a gente vai ver com detalhe. Esse é só um resuminho agora. Então, aonde que entra a ordem do abandono de pecado? Eu minto, não minto, mas se o arrependimento para a salvação não é abandonar pecado, mas então em que momento eu me arrependo do meu pecado? Meus amores, é a fase depois do novo nascimento.
Primeiro eu ouço o evangelho e nasço de novo. Volto à minha origem. Meu espírito nasce vivo. Agora o meu espírito está vivo, ele recebe as informações do Espírito de Deus, e aí o meu espírito agora vivo passa as informações para minha alma, que é a minha mente que agora vai pensar como a mente de Deus, e as minhas emoções, o meu coração. Então aí eu começo a entender, a pensar com a mente de Deus e entender o que é pecado. Lembra que Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado? Que ele viria para nos convencer da verdade? Então, quando eu nasço de novo, então eu entro num processo chamado conversão, que aí é a palavra arrependimento, que é de pecados. Não o arrependimento que a gente viu até agora, que vocês viram que a palavra não é arrependimento, é teshuvah, que é a metanoia, que é voltar à origem. Agora, a palavra usada para arrependimento de pecados é a conversão. Depois que eu nasço de novo, como antes, quando eu estava morta, eu não tinha a capacidade de abandonar pecado, agora que eu nasci de novo, que eu voltei à origem, que eu voltei a ser filha de Deus, então agora eu tenho a capacidade de abandonar pecado, eu tenho a capacidade de entender o que é pecado, que esse pecado desagrada a Deus e me afasta dele e me traz más consequências. Então daí entra a fase da conversão. Aí sim, aí eu passo a odiar o meu pecado. Ah, mentia, odeio a mentira. Eu roubava, odeio o roubo. O pecado que for, aí é a conversão. Aí sim, aí eu vou dar um testemunho de filha de Deus. Aí sim eu vou abominar o pecado. E claro, tem gente que tem um pouco mais de debilidade, tem gente que abomina o pecado desde o primeiro dia, nunca mais vou fazer, porque esse pecado desgraçado me afastava de Deus. Agora eu sei que Deus odeia o pecado, eu também odeio o pecado. Então ela se bobeira. Tem pessoas que são mais fracas, ela consegue abandonar alguns pecados mais rápido, outros ela tem um pouco mais de dificuldade para abandonar, como um vício, por exemplo. Então, cada pessoa é uma pessoa. A gente nunca pode julgar. Ah, aquela ali nasceu de novo, abandonou o cigarro num dia. Aquela ali levou uns dias para se libertar do cigarro, para abandonar aquele vício. Cada organismo é um jeito, cada pessoa é um jeito. Todo mundo nasce bebezinho e aí a gente entra no processo de conversão. Eu jamais posso julgar o meu irmão porque nós tínhamos o mesmo pecado e eu abandonei mais rápido que ele. Jamais, não faça isso. Nunca julgue o seu irmão. Se ele é nascido de Deus, o Espírito Santo vai convencer ele do pecado dele cedo ou tarde ou temprano, e ele vai abandonar. E isso entra na fase de conversão. Aí sim, ela fazia isso aqui errado, agora ela dá as costas para aquele pecado. Veja que não tem nada a ver com arrependimento para salvação, que é voltar para casa, que é pensar agora com a mente de Deus. Arrependimento, que é a conversão, sim, é arrependimento de pecado. Eu fazia isso, eu amava fazer isso, eu amava fofocar, eu amava mentir, eu tinha prazer na prostituição, eu tinha prazer em fazer mal para os outros. Agora eu odeio isso, agora eu dou as costas, eu me converto do meu pecado, não quero mais saber. Tem aqueles que a gente tem um pezinho que fica mais, eu não quero, até que Deus, o Espírito Santo vai trabalhando no nosso crescimento, na nossa santificação, e a gente vai abandonando. Mas pecadores vamos ser até a nossa morte. Paulo dizia, pobre de mim, pecador. Paulo, santo, separado, foi no céu, falou com Jesus, viu Jesus, falou com Jesus o tempo todo. E ele dizia, pobre de mim, miserável, quem vai me livrar desse corpo de pecado? Essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, mesmo depois de nascidos de novo, mesmo depois voltando à origem, voltando para casa, nascidos de novo, a gente continua com o mal dentro do nosso corpo, porque agora a gente conhece o mal que Adão conheceu quando ele pecou. Vocês estão entendendo? Então a gente sempre vai pecar, mas daí existe o arrependimento, que é a conversão. Aí a gente se arrepende, a gente confessa para Deus, Senhor, puxa, tá tão difícil abandonar esse pecado, Senhor, me ajuda. Aí a gente vai buscar ajuda em quem? No nosso Consolador, naquele que nos dá força, no Espírito Santo, e ele vai estar o tempo todo ali nos convencendo, Aline, tá errado, Aline, não faz isso, Aline, muda isso, Aline, isso não é característica de um filho de Deus, tu precisa mudar.
Isso o Espírito Santo vai fazer, mas o Espírito Santo só pode fazer isso na vida de quem? De quem já voltou para casa, de quem já voltou à origem, de quem já nasceu de novo, de quem já mudou a mente, metanoia, agora já pensa com a mente de Deus. Um incrédulo, uma pessoa que não é nascida de Deus, inclusive as que estão dentro da igreja, que não nasceram de novo, ela não consegue ser convencida pelo Espírito Santo e por isso ela não consegue abandonar pecado. Porque ela não é convencida pelo Espírito Santo. Ela pode ser convencida pelas consequências do pecado ou pelo pastor dela. Mas por Deus não. Porque quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo que está dentro da gente. Por isso que existe uma ordem. Por isso que é impossível uma pessoa que não é nascida de Deus abandonar pecado. Ela não consegue. Ela não pode. Porque morto não pode fazer nada. O que um morto faz, gente? Fede. Um morto só fede. Ele não faz mais nada. Agora, quando eu nasço de novo, quando eu me arrependo, o arrependimento da salvação, que é a Teshuvá, eu volto para a origem, eu volto a ser filho de Deus, ter o espírito nascido de Deus, vivo para a glória dele, eu agora tenho uma mente metanoia, eu penso como Deus, eu penso além daquilo que eu pensava pecaminosamente, eu pensava no meu orgulho, na minha vaidade, na minha autossuficiência, na minha autodependência. Agora não, agora eu penso com a mente de Deus. Ele é o cabeça, ele é meu pai, ele é quem manda, ele é que sabe o que é melhor para mim, ele é que me leva de volta para casa através do caminho que é Cristo, para voltar para um lar seguro e depender dele por toda a eternidade, ter uma vida digna de um filho dele. E agora eu penso como ele. Então esse é o arrependimento para a salvação. Agora o arrependimento de pecados, agora vocês sabem que se chama conversão, e ela é depois do novo nascimento. Então, se te disserem que para te nascer de novo tu tem que abandonar pecado, esse ensinamento não é bíblico. Por isso que tu sofre, por isso que tu tá na igreja há 1000 anos e não consegue abandonar o teu pecado, ou ainda tem desejo pelo teu pecado porque tu tá reprimindo ele e tu não tem o Espírito Santo, tu não é nascido de Deus e tu ainda tem medo de morrer e ir pro inferno, porque tu não entendeu o arrependimento verdadeiro. Tu continua querendo se arrepender das tuas ações, do teu comportamento, e isso não vai te salvar. Então, o arrependimento de pecados é a conversão, é a fase depois do novo nascimento, porque daí o Espírito Santo vai me ajudar, porque eu sozinha não posso, ele vai me ajudar, ele vai me convencer do meu pecado. Então daí eu vou passar a odiar o meu pecado e eu vou começar a entrar na fase depois de santificação, que é cada dia me parecer mais a Cristo, porque cada vez que eu abandono mais o meu pecado, que eu vou deixando os velhos costumes, as velhas práticas, eu vou me convertendo. Hoje eu me converti da mentira, hoje eu me converti do adultério, hoje eu me converti do engano, hoje eu me converti da fofoca, da julgamento, das críticas. Eu me converti de apontar o dedo para os outros, de julgar, de me meter na vida dos outros. Hoje eu me converti do pecado que for. Fala aí o que tu achar melhor aí, o que tu precisa se converter. E aí tu fala, hoje disso, hoje daquilo, hoje eu levei uma semana para me arrepender desse, esse foi mais difícil. Sacrifício, carne limitando contra o espírito, lembra? A carne limitando. Tem pecado que a gente vai abandonar na hora. Tem aqueles que vai ter mais dificuldade, nem por isso tu vai estar condenado. Ao contrário, isso é prova de que Deus está te santificando. E uma das coisas que acontece quando a gente se arrepende, se converte do nosso pecado, de verdade, que a gente nasce de novo, é uma característica de um filho de Deus, é que a gente passa a odiar o pecado e a gente sofre com o nosso pecado. Não as consequências, porque a gente sofre também, mas a gente se entristece quando a gente peca. Aí vem o arrependimento, a confissão: Senhor, pequei, não quero mais, e daí me ajuda, me dá força para vencer esse pecado. Eu não quero mais ser assim, eu não quero ser essa pessoa explosiva, eu não quero ser essa pessoa sem paciência, eu não quero mais ser essa pessoa ruim, essa pessoa que tem os velhos costumes de quando eu estava morta, de quando eu estava no inferno. Agora eu estou em casa, agora eu voltei à minha origem, agora eu estou viva espiritualmente e a minha comportamento, a minha conduta não condiz com uma filha de Deus. Pai, me ajuda, eu vivi a vida inteira assim, eu não quero mais ser assim, me ajuda. E aí o Espírito Santo vai te ajudando a te converter. Aí tu vai te convertendo e cada vitória é uma vitória
vitória, e Deus se alegra contigo, e a gente se alegra porque a gente sabe que sozinho a gente não ia conseguir. Então a gente se alegra porque a gente sabe que Jesus ajudou a gente, que o Espírito Santo ajudou a gente, porque a gente dependeu dele para mudar. A gente não acha que a gente pode decidir, eu decido não fazer mais isso. Ai, santidade, eu decidi não fazer mais isso, eu decidi não ver mais pornografia, eu decidi, não, gente, é o Espírito Santo que vai ajudar, mas a gente tem que, lógico, tá na dependência dele, pedindo, odiar o pecado, isso é conversão. Isso é conversão. E aí a conversão é todo dia, meus amores, até o fim da nossa vida. Então entra uma fase de conversão mais grossa, digamos assim, que a gente todos os dias começa a se converter daqueles... Pecado, né, gente? Mas é aquela conversão diária até o fim. E aí a gente entra no fase do crescimento, da santificação. Quanto mais eu aprendo a meditar na Bíblia, quanto mais eu entendo o quanto o pecado é mal, o quanto Deus odeia o pecado, e aí eu começo a ter cada vez uma mente mais igual a de Deus. Porque eu sou filha, gente. Eu sou filha, eu tenho que ter as características do meu pai. Então eu vou me aprofundando nas escrituras e eu vou entendendo o que o pecado fez com o homem, o que o pecado fez comigo, o que o pecado está fazendo com o mundo. Então eu vou passar a odiar esse pecado e eu vou querer cada vez mais santidade, eu vou querer cada vez me afastar mais do mundo, me afastar das más companhias, me afastar do erro, de tudo aquilo que me atrai para o mundo. Então eu vou começar a me santificar e todos os dias o Espírito Santo vai moldar a gente. Isso aqui não parece Jesus, isso aqui não parece. E ele vai arrancando da gente, pouco a pouco, tudo que não se parece a Jesus, até o dia em que a gente morrer, ou até o dia em que a gente for arrebatado, e aí então a gente ter corpos glorificados, igualzinho ao de Jesus. Aí sim, aí a gente vai voltar 100% à origem, que era como Adão era antes do pecado. Meus amores, a gente vai falar mais sobre conversão, pecado, conversão e santificação lá na frente, tá? Hoje eu só queria falar um pouquinho para vocês, para não ficar mal entendido. Ah, conversão não é de pecado, então eu vou continuar pecando? Não, né? Agora tu já sabe que a gente precisa sim se converter de pecado, mas que o nome disso não é arrependimento. O nome disso é conversão. E só pode se converter de pecado quem já se arrependeu para a salvação, que agora vocês sabem que é uma teshuvá, que é uma metanoia, que significa voltar à origem, voltar para casa. E como eu volto à origem? Como eu volto para casa? Como eu volto para um lugar seguro? Como eu tenho uma segunda chance? Como? Arrependei-vos e crede no quê? No Evangelho. Ouvindo a verdade do Evangelho, ouvindo sobre o nosso Senhor Jesus, a história dele, a boa notícia que o Evangelho traz, que nós estávamos mortos, nascemos mortos e vivemos em delitos e pecados toda a nossa vida, inimigos de Deus, em rebelião contra a lei de Deus, mas a boa notícia é que Cristo desceu da glória dele, veio, viveu, cumpriu a lei no meu e no teu lugar para nos salvar da ira de Deus, para nos tirar do inferno, e ele ressuscitou para subir diante do Pai e por lá interceder por nós todos os dias e nos preparar um lugar, porque aonde ele está, ele quer que a gente também esteja, porque ele é o primeiro de muitos irmãos. Esse é o plano original pra gente, e é pra lá que a gente tem que voltar. Meus amores, que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. Eu espero que a minha incapacidade humana não tenha deixado nada sem explicação, e vocês sabem que eu estou à disposição. Nosso Instagram, deixe suas dúvidas e a gente vai responder as dúvidas que forem surgindo, mas eu espero de verdade que a minha incapacidade, porque quem é capaz de ensinar algo assim? Ninguém, só Deus mesmo. Então eu espero que a minha incapacidade não tenha atrapalhado vocês de entender o ensinamento que vem direto de Deus. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.